São muitas camadas, muitas coisas que acontecem e vai estruturando cada vez mais e perpetuando esse ódio em cima da nossa comunidade. Mas justamente porque nós não contamos quem nós somos e nós não exigimos isso. Uhum. A gente vem brigando com o poder público aqui de Tatuí já há algum tempo, pedindo o básico, que era informação. Existe uma lei aqui municipal, que é uma lei que é para levar realmente essa informação, do qual eu participei do início dessa lei. A gente, de alguma forma, eu sabia que essa lei ia existir, e quando ela foi promulgada, foi assinada, decretada pela então prefeita, a gente ficou feliz porque a gente ia ter uma lei, só que essa lei nunca foi posta em prática. Ela está engavetada já há anos. Existe uma promessa do mandatário atual, que ele vai fazer alguma coisa, né, com relação a isso. Mas a gente precisa de informação. Não é festa. Hoje eu falo para todo mundo, gente, não é festa. A gente Uhum. precisa, não que a gente não mereça festejar, É. mas aqui em Tatuí ainda não é festa que a gente precisa. A gente precisa muito mais que isso, né? A É, gente quando precisa você faz de. uma festa, você está festejando, né? A gente. Homenageando Não que alguma a gente não coisa. mereça, a gente É. pode festejar, mas eu acho que primeiro isso causa polêmica, porque as Então, pessoas tem que ter um bom motivo, né? as pessoas nem sempre entendem dessa forma. Elas entendem que, você está sendo radical. Não, não é. Eu acho assim, primeiro a gente precisa entender a comunidade, tentar socializar, trazer a comunidade para esse debate, mostrar quem nós somos, explicar, cuidar da nossa saúde, que são desafios terríveis, imensos, e depois sim, a gente comemorar as nossas conquistas. Hoje a gente não conquistou nada. Então Uhum. não dá para eu sair na rua comemorando, porque infelizmente nós não temos o que comemorar aqui em Tatuí, não. Talvez nas outras cidades, por mais que as pessoas falem, isso é uma questão de empoderamento, ou então, mas para mim ainda não é o momento. A gente precisa ainda de levar a informação, conviver mais com essas pessoas para que elas vejam que nós fazemos parte da mesma diversidade que elas, né? Somos pessoas iguais É. a todos. Vivemos numa comunidade, né? Sim, Uma comunidade que tem que ser acolhedora para todas, né? sim. Você mencionou várias vezes, eu vejo também dentro da sigla, a questão da letra T, né? Pode-se dizer que é a letra mais fragilizada? Fragilizada no ponto que a gente diz que nós somos o país que os homens héteros cisnormativos mais consomem pornografia travesti, transexual, transgênero, e ao mesmo tempo nós somos o país que mais se mata essas pessoas, né, esses Uhum. corpos. Então, chega a ser uma questão. Ou seja, para uma coisa serve, para outra coisa já não, né? Outra Mas aí entra aquele situação. lugar, né, que eu tenho visitado sempre em livros e artigos e tal. As pessoas que estudam o comportamento humano fora do Brasil e tanto aqui no Brasil, existem algumas publicações já que falam alguma coisa sobre isso. Existe esse lado do desertor, sabe? Você deixou de ser homem e se transformou numa mulher. Então ele nunca vai te olhar como uma mulher. Ele vai Uhum. te olhar como um homem que virou mulher. Entendeu? Esse virou, entre aspas. É. Eu digo que a questão da letra T ser mais desafiador é porque envolve outras questões, de saúde, principalmente, né? Nós Até o estamos. mercado de trabalho, né? Sim, Para conseguir um emprego bem sim. empregado, um bom salário. Aí você vai fazer, se você fizer uma intersecção num corpo, por exemplo, de uma mulher negra periférica, travesti, você vai vendo, vai colocando camadas nesse corpo, você vai vendo que cada vez mais vai ficando mais difícil. Para ela, né? Então, acesso à saúde é mais difícil, acesso à hormonização é mais difícil, acesso a outros cuidados, vamos dizer assim. Aí, muitas vezes ela tem que trabalhar na rua, ela não tem, porque ela não é aceita no mercado de trabalho como nós, por exemplo, que somos cis normativos, somos Uhum. aceitos. E nós sabemos isso desde a nossa época. Se ficar caladinho, na minha época era assim, você fica caladinho, passa. E da mesma forma, se é que vai aceitar e tudo, as condições de emprego, de salário, é tudo diferente, né? Para mim, hoje ainda é um grande desafio a letra T, com relação ao mercado de trabalho, com relação a tudo. Mas eu acho que hoje, principalmente, saúde
é uma questão, eu não digo só saúde física, não, viu? Saúde mental. mental, tudo, porque você vai causando transtornos e vai aumentando cada vez mais essas camadas na pessoa, e ela se vê num lugar muito difícil. Aí aumenta a criminalidade, mais uma vez. Você entende? É muito difícil. São desafios. Eu não estou marginalizando esses corpos, muito pelo contrário. Apoio total às mulheres trans, travestis. Mas, infelizmente, a letra T é a que mais precisa do nosso apoio. E a comunidade tem virado muito as costas para E o essas setor pessoas público também, né? também. Por isso que você falou, né? De ter aí um ambulatório, né? Exatamente. Prestar esse apoio, O né? começo A do Confluir, aí eu informação. volto naquele começo do Confluir. O Confluir, ele nasce com essa ideia, porque a gente vê na rua meninas que se prostituem e não tem dinheiro para fazer uma hormonização, por exemplo. E Uhum, nós não temos uma rede que faça esse tipo de procedimento com acompanhamento de saúde mental, endócrino. Nós não temos essa estrutura montada para acompanhar essa pessoa. Então, o que acontece? Ela acaba fugindo para um lugar não muito bom para o corpo dela. Então, ela pode acabar tendo problemas futuros, porque é uma hormonização feita que os outros passam. Ah, toma isso aqui, que isso aqui vai fazer seu peito crescer. Ou então, os meninos trans. Ah, toma esse tipo de hormônio, só que esquece que isso pode ter um problema futuro, uhum. câncer. Então, isso tudo entra nesse lugar. Eu e o Sandro, já há muito tempo, antes da gente fazer o Confluir, a gente já ouvia essas questões da passabilidade, né? Porque, infelizmente, o nosso país a gente ainda está estruturado do que é mulher e o que é ser homem. Você já tem na sua mente mulher usa salto alto, veste vestido, cabelo comprido. Homem usa calça, gravata, terno, Uhum. barba, ele tem que estar com a barba sempre bem feita. Hoje isso tudo está mudando um pouco dentro da comunidade do trans. Mas ainda existe um desafio muito grande da disforia, porque isso está estruturado na gente. Então eu quero me aproximar mais daquilo que eu sou, que eu idealizei como mulher ou como homem. Eu entendo dessa forma, sabe? E eu consigo entender essa disforia. Todos os casos que a gente atendeu dentro do Confluir na justiça restaurativa são casos de muita dor, de lugar assim, da pessoa não conseguir se olhar no espelho. Então, a gente consegue entender que é um lugar onde a gente tem que ter mais atenção, né? A gente tem casos de pessoas trans que é deplorável, assim, a situação e você não Daí a consegue. importância desse apoio psicológico, né? Sim, Para resgatar essa saúde mental. mas a saúde mental, ela é muito mal vista para quem não tem um poder aquisitivo legal, né, aqui no Brasil. Uhum, Quando você fala em saúde mental, a gente liga ao CAPS. O CAPS ele é muito mal visto pela sociedade. E as pessoas, a própria comunidade faz brincadeiras, né? No sentido assim, ah, ele tá fazendo tratamento no CAPS, sabe aquelas uhum, brincadeiras. sim. Então a gente está colocando o CAPS nesse lugar. E o CAPS é maravilhoso. É grátis, é de graça. É um tratamento que você pode receber gratuitamente. Tem profissionais especializados. E você consegue fazer um acompanhamento.